Sonhos de Pedra. Uma novela Requiem. De Akram Ailiso. Prefácio. Sonhos de Pedra e a vida de Akram Ailesli. Todos os dias, um escritor idoso senta-se em seu apartamento, a poucos quarteirões do Mar Cáspio, e lê mas apenas um pouco, pois sua visão é limitada. Sua leitura preferida são romances fantásticos e satíricos, como Dom Quixote e o Mestre Margarida, de Mikhail Bulgakov. Recentemente, ele concluiu sua própria tradução de outro autor favorito, Salman Rushdie. Embora possa sair de seu apartamento e caminhar até admirar o mar azul acinzentado, seu mundo físico se limita a essas ruas. De fato, a vida deste escritor agora lembra a de um conto surreal de seus autores favoritos. Aos 84 anos, Akram Ailesli é um pária. Ele não pode deixar a capital do Azerbaijão, Baku, nem visitar sua aldeia natal. Ele está isolado de velhos amigos, familiares e leitores. Seus livros foram queimados e retirados das bibliotecas, teatros e escolas do Azerbaijão. Na maior parte, o que resta, ele diz, é a vida da mente. Há muitos anos, minha única salvação da sujeira do mundo exterior é a literatura, disse Ailesli. Lá, há mais ar para mim do que em toda a cidade de Baku. Se a tática do governo do Azerbaijão foi cortar Ailesli do mundo, eles tiveram grande sucesso. Em 2016, o escritor, então com 78 anos e já com a saúde debilitada, estava se preparando para voar para falar em um festival literário em Veneza. Mas no aeroporto de Baku, ele foi detido pela polícia do Azerbaijão sob a acusação de agredir um guarda de fronteira. 5 anos depois, os promotores ainda não tomaram nenhuma providência para sustentar essa acusação bizarra, o que, tecnicamente, deveria fazer o caso ser encerrado, e os documentos de viagem e identidade de Ailesli continuam confiscados. O destronamento de Ailesli, anteriormente o escritor nacional do Azerbaijão, ocorreu da noite para o dia, em 2013. Manifestantes queimaram um boneco de Ailesli e ergueram um caixão simbólico em frente ao seu prédio, em Baku. Na segunda maior cidade do Azerbaijão, Ganja, uma multidão fez uma pira e jogou seus livros nela. Sua esposa, nascida na Bielorrússia, foi demitida de seu cargo como diretora de uma biblioteca infantil. Seus 2 filhos perderam seus empregos, e um deles deixou o Azerbaijão. Desde então, Ailesli, sua esposa e seu filho passaram quase todas as suas horas em seu pequeno apartamento em Baku, a poucos metros da embaixada britânica, sem muito o que fazer, sofrendo de uma espécie de febre cabinense física e política. Correspondemo-nos no verão de 2021, e eu o visitei em fevereiro de 2022, justo quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O humor do escritor, já sombrio, foi ainda mais turvado pela nova guerra. Satanás apareceu, comentou ele enquanto nos sentávamos em sua sala de estar. Por que Ailesli está sendo punido em sua própria terra natal? Ele quebrou o tabu central do Azerbaijão moderno quando publicou a novela aqui publicada na excelente tradução para o inglês de Catherine Young, Sonhos de Pedra. Para entender a importância de Sonhos de Pedra e por que sua publicação gerou tanto alvoroço, é necessário um pouco de contexto sobre o conflito armênio-azerbaijano sobre Nagorno-Karabakh. Desde o final da década de 1980, este tem sido um conflito pelo menos tão tóxico quanto a disputa israelense-palestina, consumindo quase que totalmente a Armênia e o Azerbaijão. No início dos anos 1990, a luta pelo território montanhoso disputado de Nagorno-Karabakh tirou 20 mil vidas e forçou mais de 1 milhão de pessoas a fugirem de suas casas. Cada república foi quase completamente limpa da população da outra. O discurso oficial não permite nuances. No Azerbaijão, a Armênia é apresentada completamente como uma agressora e ocupante das terras azerbaijanas. Os armênios frequentemente denunciam os azerbaijanos como inerentemente genocidas e bárbaros. Na realidade, como na maioria dos conflitos étnico-territoriais, ambos os lados cometeram crimes contra o outro, desde o pogrom que matou armênios pacíficos na cidade azerbaijana de Sungait em 1988 até o massacre de civis azerbaijanos na aldeia de Khojaly em 1992. E ainda assim, por longos períodos de sua história, armênios e azerbaijanos viveram juntos harmoniosamente e compartilham muitos elementos comuns de cultura e tradição. Todos sabem disso, mas muito poucos, em qualquer um dos países, ousam dizer isso em voz alta. A voz de Ailesli é a mais clara. Em 27 de setembro de 2020, o conflito armênio-azerbaijano recomeçou, encerrando um cessar-fogo imperfeito que durava 26 anos. Durante 44 dias, o exército azerbaijano, com assistência militar da Turquia,
reverteu as derrotas e perdas sofridas pelo país na guerra dos anos 1990. Recapturaram terras que estavam sob controle militar armênio há décadas. Como resultado, milhares de armênios de Carabaca fugiram diante da avançada azerbaijana, antes que um cessar-fogo mediado pela Rússia entrasse em vigor em novembro. O Azerbaijão colheu benefícios humanitários. Sua vitória poderá permitir que centenas de milhares de seus cidadãos, deslocados nos anos 1990, voltem para casa. Mas o custo humano da guerra foi enorme. Mais de 7.000 armênios e azerbaijanos morreram, a maioria deles jovens soldados que nem sequer haviam nascido quando a Primeira Guerra de Carabaca foi travada. O ódio e o trauma foram reacendidos em uma nova geração, com relatos de prisioneiros executados sumariamente e escolas bombardeadas. As mídias sociais armênias e azerbaijanas tornaram-se plataformas de ódio e desinformação. Desde o cessar-fogo de novembro de 2020, a situação tem permanecido volátil, levantando perspectivas tanto de guerra quanto de paz. Uma coisa, infelizmente, não mudou, especialmente do lado azerbaijano: a retórica raivosa e triunfalista. Espaço para pacificadores é limitado, embora tenha crescido um pouco. Por anos, a voz de Ailis-Lee foi abafada pelo ruído, embora ele ainda espere que seu livro Sonhos de Pedra tenha exercido alguma influência. Com a publicação de Sonhos, salvei muitos armênios do ódio contra os azerbaijanos. Tenho orgulho disso e terei orgulho para sempre, disse ele. A novela se passa no final de 1989, quando a violência entre armênios e azerbaijanos está em escalada. O protagonista, o ator Sadai Sadigli, vem, como Ailis-Lee, da aldeia de Ailis. Ao contrário de Akram Ailis-Lee, no entanto, o personagem intervém com mais do que palavras para combater a violência. Depois de ser espancado por uma multidão por defender um armênio, ele é internado no hospital em coma. Em Flabakis, descobrimos como Sadigli é obcecado pelo massacre de 1919 dos armênios em Ailis e eventualmente decide se tornar cristão como expiação. Sua esposa cética o repreende por se esquecer do sofrimento de seus compatriotas azerbaijanos. No Azerbaijão, a publicação da novela, ou os relatos sobre ela, já que poucos realmente leram o texto em russo, caiu como uma explosão. Ailis-Lee foi vilipendiado como traidor por todos, do presidente em diante, e teve seus prêmios literários estatais e pensão especial retirados. Ele não era um lutador antes, mas de repente fez esse ato corajoso, disse Shura Burtin. Parece que ele sentiu que precisava finalmente discordar do caminho que seu país havia tomado. O autor diz que se orgulha de que Stone Dreams tenha causado alvoroço, mas também mantém que seu texto foi mal interpretado. Sadigli, diz ele, é uma pessoa altamente vulnerável, de altos princípios morais, que está à beira do colapso psicológico. No próprio texto, o autor o compara a Dom Quixote, o arquidefensor da realidade. Maldito no Azerbaijão, Stone Dreams foi celebrado na Armênia, e também mal interpretado, dizem alguns. O escritor e jornalista armênio Mark Grigorian afirmou que grande parte do público armênio, muito poucos dos quais leram o texto real, apenas concluiu que um escritor azerbaijano lhes havia pedido desculpas, provando que a causa armênia era justa. Eu acho que Stone Dreams é mais sobre a conversa do herói com Deus, disse Grigorian, que o lê como uma reflexão mais profunda do escritor sobre o motivo pelo qual o mal caiu sobre sua região. O ousado apelo de Ailis-Lee foi colocar a simbiose armênio-azerbaijana em um nível mais alto do que o projeto de construção das nações de qualquer um dos dois países. O apelo foi ouvido, mas em grande parte não respondido. O livro é dirigido aos intelectuais armênios. Acredito que os intelectuais entenderam a mensagem. Este livro grita que precisa de alguém, um escritor do lado armênio, para responder, comenta Grigorian. Alguns deles responderam, diz ele, mas a Armênia carece de um autor com a mesma combinação de talento literário e status de consciência da nação. O escritor que mais se aproximava de encaixar nessa descrição era, na verdade, um contemporâneo e amigo de Ailis-Lee, Hrant Matevosian, mas ele morreu em 2002. Ailis-Lee diz que não tem desejo de exculpar os armênios por suas ações no conflito. Eles agiram criminosamente e estupidamente quando tomaram 7 regiões inteiras ao redor de Nagorno-Karabakh, escreveu ele para mim. E isso lhes custou caro. No ensaio Farevel Ailis, que encerra a edição inglesa de sua obra, ele reserva algumas de suas críticas cáusticas para o escritor armênio Zori Balayan, culpando-o, ao que parece, não apenas por suas mensagens nacionalistas que ajudaram a incitar o conflito, mas por comprometer sua vocação como escritor. Tendo encontrado uma nova voz, Ailis-Lee tinha mais a oferecer.
Ele escreveu uma novela, intitulada Fantástica Engarrafamento de Trânsito, uma sátira política direta, sem a liricidade pastoral de suas outras obras. Seu protagonista, um oficial ambicioso chamado Elbey, cai em desgraça com o todo-poderoso mestre, o líder de uma república pós-soviética chamada Allahabad, e perde tudo. A Fantástica Engarrafamento de Trânsito foi publicada em uma pequena edição de apenas 50 cópias, para testar as reações de seus amigos, uma cópia da qual caiu nas mãos das onipresentes autoridades. Vários comentaristas especularam que este livro foi, na verdade, um pecado maior aos olhos da liderança azerbaijana do que Stony Dreams. Nele, Ailis Lee levanta a tampa sobre a corrupção e o comportamento submisso nos círculos internos de um regime autoritário. Ele não poupa ninguém, como cantor patrocinado pelo Estado de quem ele diz, não era possível duvidar de seu amor pelo glorioso partido Allahabad, um amor que custou pelo menos $15.000. Esse é o valor, nos dizem, que o cantor recebe em dinheiro em um envelope lacrado toda vez que canta músicas enaltecendo o líder. Ailis Lee, com seu novo estilo de escrita, mostrou que o mesmo espírito de coragem que havia caracterizado sua vida e sua carreira literária estava longe de desaparecer. O autor não apenas desafiou as normas de seu país com Stony Dreams, mas também subiu um novo degrau na luta contra a opressão em suas palavras. Seu olhar crítico para a corrupção e para as dinâmicas de poder dentro da sociedade pós-soviética azerbaijana em A Fantástica Engarrafamento de Trânsito é uma continuação de sua resistência à repressão intelectual e política, revelando um autor que não teme falar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável para aqueles que detêm o poder. Contudo, embora Ailis Lee tenha se tornado um nome respeitado internacionalmente por sua posição crítica, ele foi amplamente ostracizado dentro de seu próprio país. No Azerbaijão, ele foi ridicularizado como traidor e seus livros foram retirados das prateleiras. No entanto, Ailis Lee persistiu, e sua escrita continuou a desafiar o status quo e a questionar as normas estabelecidas. Seus livros, longe de se curvarem ao conformismo, ressoaram como um grito de alerta em um mundo que parecia cada vez mais imune ao poder da literatura e das ideias. À medida que a pressão sobre ele aumentava, Ailis Lee continuou a insistir em sua visão de um mundo onde a literatura fosse uma ponte para a reconciliação, um apelo à compreensão mútua e à aceitação de todas as identidades, apesar das diferenças políticas, religiosas e étnicas. Seu legado, tanto em seus textos quanto em sua vida, é o de um escritor que nunca se comprometeu com a conveniência política, que se manteve firme na defesa dos princípios mais elevados da humanidade, e que, ao fazer isso, inspirou outros a refletirem sobre o papel da literatura em tempos de crise e divisão. Recuperando a memória. O novo conflito entre armênios e azerbaijanos tem deixado Akram Ailis Lee ainda mais isolado, mesmo com o conflito de Nagorno-Karabakh não resolvido e com uma voz alternativa como a dele sendo cada vez mais necessária. Mas Ailis Lee não tem ilusões quanto ao motivo de as autoridades o manterem tão isolado, esperam que ele morra. Há muito tempo não tenho dúvidas de que eles têm um plano pré-acordado para me manter nesta situação até o fim da minha vida, escreveu-me. Autor proibido, cujos livros foram queimados, Ailis Lee corre o risco de ser esquecido. A PEN Internacional tem se mobilizado por ele, mas ele continua sendo um escritor em um país que poucas pessoas conhecem, que não fala inglês e que não busca publicidade. No entanto, existe uma sede de lê-lo e ouvi-lo. Um evento online organizado pelo Arriman Institute da Universidade de Colômbia, em dezembro de 2020, atraiu centenas de participantes, muitos da geração mais jovem, sedentos para ouvir alguém que havia rompido radicalmente com os dogmas do nacionalismo que cercam o conflito. No entanto, Ailis Lee, um autoproclamado tecnofóbico, admite que teve seu braço torcido para aparecer ao vivo. Ele respondeu às perguntas fluentemente por 1 hora, mas parecia aliviado ao fazer uma pausa para fumar quando os moderadores reuniram as perguntas. No Azerbaijão, poucos o apoiaram publicamente. Ailis Lee me disse que recebeu mensagens de apoio principalmente de escritores liberais russos mais velhos, citando, entre outros, Boris Akunin, Andrei Bitov e Viktor Yerofeyev. Katerine Young, sua tradutora, se entusiasma com os primeiros trabalhos de Ailis Lee e deseja vê-los publicados em inglês. O que é certo é que quanto mais leitores não russos tiverem acesso aos seus livros e compreenderem que ele não é apenas um ativista cívico, mas um escritor notável com uma carreira de 50 anos, mais leitores e apoiadores ele terá. Ler Stony Dreams como um tratado político é negar sua importância como uma obra literária. Ao ouvir Ailis Lee falar, parece que o conflito lançou um feitiço maligno sobre o Cáucaso e fez com que seus habitantes ficassem mudos. Tínhamos tanto que era bom quando estávamos juntos. Mas por algum motivo,
Todos decidiram ficar em silêncio sobre isso. É como se alguma espécie de catástrofe misteriosa tivesse ocorrido. A memória das pessoas desapareceu num piscar de olhos. Mas é a memória que nos move em todas as nossas ações. Mas agora parece que todos decidiram viver sem memória. Thomas de Waal. Nota da tradutora. A publicação em 2012 da novela Stone Dreams, da Zilshular em azeri, Kameni Sny em russo, do escritor azeri Akram Ailesli abalou o mundo das letras em azeri e russo. Como Thomas de Waal descreve em sua introdução a este volume, a reação do governo do Azerbaijão foi rápida e brutal. Quase uma década depois, o autor Akram Ailesli continua sob a ameaça de processos judiciais e não pode deixar a cidade de Baku, onde vive sob uma espécie de prisão domiciliar desde 2013. Stone Dreams é a segunda obra de uma trilogia de novelas ambientadas no Azerbaijão pós-soviético e no final do período soviético. As novelas exploram temas como a história regional, tanto antiga quanto moderna, a construção da nação na era pós-soviética, a corrupção, a covardia moral, os limites do espírito humano individual e o poder duradouro da arte. A trilogia completa, Farevel, Ailis, está disponível em inglês pela Academic Studies Press. Farevel, Ailis também contém um epílogo do próprio autor Akram Ailesli, no qual ele descreve o momento em que viu seus livros queimarem em sua amada cidade natal, Ailis, e compartilha suas esperanças para uma eventual reconciliação entre armênios e azerbaijanos, um dos fios condutores de todas essas novelas. Stone Dreams nunca foi publicado em uma edição autorizada em azeri, a língua em que foi originalmente escrito. Akram Ailesli o traduziu para o russo para publicação de 2012 na revista russa Druzhba Narodov. Eu traduzi Stone Dreams a partir dessa versão russa, em consulta com o Sr. Ailesli. Rebecca Ruth Gold, editora da série Central Asian Literatures in Translation da Academic Studies Press, forneceu orientações valiosas para traduzir nomes pessoais, nomes de lugares, ideias e ideologias originalmente concebidas em azeri, armênio, persa, russo e outras línguas, culturas e contextos políticos, alguns dos quais remontam à história antiga para o inglês acessível. Margarita Ordushanian gentilmente ajudou com termos originados no armênio. Quaisquer erros restantes são meus. Embora algumas das organizações e indivíduos que apoiaram materialmente e de outras formas este projeto não possam ser nomeados publicamente, sou profundamente grata a todos eles. Sou especialmente grata ao US National Endowment for the Arts, a Shura Burtin e Natasha Perova na Rússia, a Harold Leish na Library of Congress, ao Mair Kazi e Autors Guild, a Faith Wilson Stein, ex-membro da Academic Studies Press, por inicialmente apoiar o projeto, a Alex Zucker e Marianne Schwartz pelos conselhos sábios, a Anne Ardin Voodvort pela amizade e caloroso apoio, a Lisa Hayden por sua notável percepção nos mistérios da tradução, inclusive os mistérios desta tradução, a Lisa Prudovskaya, que leu cada palavra, às vezes várias vezes, e sem quem esta tradução nunca teria sido concluída, a Daria Pokolkova na Academic Studies Press por levar o projeto até o fim, a Matthew Carlton na Academic Studies Press por liderar esta nova edição de Stone Dreams, a Richard Kauslarish e Thomas de Waal por sua atenção contínua a este escritor e sua situação, e a John Williams e Alexander Young Williams pela paciência e bom humor quando o dever chamou. Esta tradução é dedicada à memória de Alexander Voronzov Dashov, professor. Catherine Young. 27 de março de 2022. Sonhos de Pedra. Uma novela Requiem. Capítulo 1. A morte curiosa de uma velha recepcionista de guarda-roupa, a piada mortal de um artista famoso e o cartão revólver da festa. A condição do paciente, recém-entregue ao departamento de trauma de um dos principais hospitais de Baku, era muito grave. Eles levaram o paciente, que estava inconsciente sobre a maca, pelo centro do corredor mal iluminado do hospital, que se estendia ao longo de todo o andar até a sala de cirurgia, localizada no outro lado do prédio. Havia 2 mulheres de jaleco branco e 2 homens, também de jaleco. O próprio cirurgião caminhava ao lado da maca, um homem esguio, de cabelo grisalho, de estatura média, distinguido de seus colegas pela reserva, pela severidade do rosto e pela particular limpeza de seu jaleco. Se havia algo de incomum ou aparentemente incongruente nesta cena ordinária da vida hospitalar, era o humor trágico na aparência e no comportamento da pessoa que havia levado o paciente à clínica. Esse homem pequeno e agitado, de 55 a 60 anos, cujo rosto diminuto não combinava nada com sua enorme e redonda barriga, corria ao redor do médico, repetindo a mesma coisa sem parar. Doutor, meu querido doutor, mataram ele. Um homem assim, à luz do dia, bateram nele, destruíram-no.
São aqueles Hierase, doutor, Hierase. 5 ou 6 daqueles rapazes Hierase que fugiram da Armênia. Aqueles filhos da mãe, esses refugiados simplesmente não respeitam as pessoas. Doutor, meu querido doutor. Eles não reconhecem artistas ou poetas ou escritores. Só chamam alguém de armênio, e é isso. Aí eles jogam a pessoa no chão e a pisoteiam como animais selvagens. Rasgam a pessoa em pedaços, e ninguém ousa se meter. Eu disse a eles, não bata nele, eu disse, esse homem não é armênio, ele é um de nós, filho do nosso povo, o orgulho e a consciência da nação. Mas quem escuta? Eles nem deixaram eu dizer meu nome. Me deram um chute tão forte no lado que quase morri ali também. Aqui, doutor, no lado direito. Ainda dói muito agora. O médico realmente não entendia o que o homem que trouxe o paciente estava dizendo. Talvez ele não quisesse entender. Talvez ele nem estivesse ouvindo que aquele homem, esquisito e engraçado, com uma gravata amarela sobre uma camisa xadrez marrom, estava tagarelando sem parar. No entanto, uma pessoa observadora talvez notasse que, de vez em quando, o médico sorria por trás do bigode. E não porque cada palavra, cada gesto do homem que trouxe o paciente fosse cômico, mas sim porque o homem de cabelo claro deitado na maca era magro e notavelmente alto. E é possível que o contraste de aparência entre os dois tivesse lembrado o médico das mais tristes páginas da história de Dom Quixote e Sancho Panza. Quando chegaram às portas da sala de cirurgia, um dos homens de jaleco branco bloqueou o caminho do homem engraçado da gravata amarela. Deixe-o entrar, disse o médico. Parece que ele tem algo a dizer. Deixe-o falar. Embora a sala de cirurgia fosse consideravelmente menor que o corredor, ela ainda assim era espaçosa, com teto alto e janelas gigantes. A mesa de cirurgia, que ficava diretamente no centro, assemelhava-se à maca coberta de linho na qual o paciente fora transportado. Os 2 homens de jaleco branco que transportaram a maca com o paciente a levantaram, deitaram-no na mesa, olharam para o médico em busca de permissão e saíram silenciosamente da sala de cirurgia. Peróxido, disse o cirurgião em voz alta para as enfermeiras, enrolando as mangas de seu jaleco. Tragam aqui, limpem o rosto dele. Olhando para o paciente coberto de sangue, ele praguejou, e virando-se para o acompanhante do paciente, perguntou, quem fez isso com ele? Já te disse, doutor Hierase. Aqueles bastardos refugiados que chegaram da Armênia. Não bastou esmurrar o rosto dele. Também o jogaram no chão como animais selvagens e começaram a bater na barriga dele. Ainda bem, doutor, que eu cheguei a tempo. Saí esta manhã para dar um passeio na cidade. Estou descendo daquele lugar maldito chamado Parapeito quando vejo 5 ou 6 vagabundos bigodudos batendo num homem na beira da fonte. E as pessoas só observando em silêncio. Então ele de repente hesitou. Seus lábios continuaram a se mover, mas as palavras, parecia, morreram em sua garganta. Não tem mais peróxido, doutor, disse uma das enfermeiras em voz baixa e apologética. Uma delas era idosa, a outra bastante jovem. Deveria ter álcool, disse o cirurgião, sem esperança. Não, doutor. Tudo o que tínhamos foi usado ontem. Tudo bem, limpem com água. Não usem muito manganês. O médico lavou as mãos com sabão na pia que estava no canto da sala e então se aproximou e ficou em pé em frente à mesa de cirurgia. Tirem tudo dele. Deixem apenas a roupa de baixo. O paciente, o seu rosto, nariz, queixo, a gola de sua camisa de lã laranja, as lapelas de seu casaco azulado cobertas de sangue escarlate, estava deitado tão calmamente na mesa de cirurgia que parecia que seu pior inimigo, e não ele próprio, havia sido espancado na mencionada praça do Parapeito. Ele dormia profundamente, embora fremente, duros gemidos escapassem de seu peito. Não apenas dormia, mas aparentemente também sonhava, e parecia que seus sonhos lhe davam grande satisfação. Enquanto as mulheres limpavam o sangue seco do rosto do paciente, o médico verificava o pulso dele. Quando as enfermeiras o despiram, ele começou a examiná-lo atentamente, como se estivesse compilando um relatório para si mesmo ou ditando para alguém. Ponha 2 pontos no lábio inferior. Nenhuma fratura observada na área da mandíbula. 2 luxações na mão esquerda, no cotovelo e no pulso. 2 dedos luxados na mão direita, o polegar e o dedo médio. Trauma muscular grave na perna esquerda. Uma rótula fraturada na perna direita.
Nenhuma anomalia séria observada nas costas, na caixa torácica ou na coluna vertebral. Nenhuma fratura no crânio observada. O médico se calou e praguejou novamente, irritado. Uma concussão. Ele disse isso em voz alta, por alguma razão, e em russo, depois puxou um lenço do bolso da calça, limpou lentamente o suor da testa e acrescentou em russo, uma surra brutal. Após cada palavra do médico, o rosto do homem que trouxera o paciente refletia todos os seus sentimentos, toda sua dor e sofrimento. Com dificuldade, ele se segurava para não desabar em lágrimas. Quando o médico terminou o exame, a compostura do homem também se esvaiu. Ele chorou violentamente, como uma criança agredida. Os olhos de uma das mulheres de jaleco branco ao lado da mesa de cirurgia, a mais jovem, se encheram de lágrimas. A enfermeira idosa também estava abalada e balançava a cabeça tristemente. E o médico sentiu muita pena do homem. Ele começou a acalmá-lo. Calma, calma, isso não é tão grave. Não é nada terrível. Em 15 dias, seu amigo vai estar como novo, vou deixá-lo bonito. Baixando a cabeça, ele pensou um pouco e então levantou novamente e perguntou cautelosamente. Então, você diz que este homem é armênio? Os olhos do nosso herói cômico se arregalaram de surpresa. Sério, você não o conhece? Não conhece Sadai Sadigli, o orgulho do teatro azeri, o nosso artista número 1. Você realmente não conhece este grande mestre, doutor? Nunca o viu na televisão? Já me viu na televisão mais de uma vez, doutor. Talvez você só não lembre Nuvaris Karabakli, um conhecido ator de papéis cômicos. Talvez você não me conheça. Não fico ofendido com isso. Mas não há ninguém que não conheça Sadai Sadigli. Veja, ninguém mais no mundo fez Hamlet, Otelo, Aydin e Kefliskender como ele. Eu te reconheci imediatamente, disse a jovem enfermeira com orgulho não disfarçado. Eu os vi muitas vezes na televisão, disse sua colega mais velha, de uma forma coquete. Mas o doutor Farzani não tem culpa. Ele viveu mais de 30 anos em Moscou e não faz nem 3 anos que voltou a Baku. Agora entendendo por que o médico não o reconhecera, nem a Sadai Sadigli, o artista se acalmou imediatamente. E que as enfermeiras, tendo reconhecido-os de imediato, não demonstraram isso, Nuvaris Karabakli atribuiu a provável preocupação delas de que a informação fosse mal recebida pelo médico. Nuvaris Karabakli imaginou que todas as suas palavras haviam entrado por um ouvido do médico e saído pelo outro. Ou o médico estava imerso demais em seus pensamentos, ou ele, Nuvaris Karabakli, não havia conseguido encontrar as palavras certas em seu estado nervoso. Por isso, ele tentou se concentrar o máximo possível e resolveu contar tudo o que havia acontecido no parapeito de maneira mais simples e direta. Foi assim, doutor, hoje eu estava andando pela cidade. A que horas estava? Não sei dizer exatamente, talvez às 10, talvez às 11. No parapeito há um lugar com uma fonte, o senhor provavelmente já viu. E, de repente, um grito terrível veio de lá. Como se alguém estivesse uivando. Acontece que era um velho armênio. Ele tinha saído para comprar pão, e ali caiu nas mãos dos Ierazi. De roupão e chinelos. Quando cheguei ao local, o homem infeliz já estava morto e tinha sido jogado na piscina. Mas os olhos dele estavam abertos, doutor, e ele me olhava fixamente. Eu pessoalmente não vi como o mataram. Mas as pessoas que estavam lá antes disseram que, primeiro, jogaram o armênio na piscina, bem na água congelada. Ele era um velho, não conseguia ficar na água. Tentou sair. E aqueles rapazes estavam na beira da piscina, chutando-o, até que o chutaram até a morte. E Sadai Sadigli, Deus o ajude, sempre tem dificuldades para se concentrar. Caso contrário, como ele teria aparecido naquele momento naquele lugar amaldiçoado? Não conseguiu se segurar, foi isso. Ele é um artista, uma pessoa humana. O coração dele não suportou. Ele correu para ajudar. E como aqueles Ierazi poderiam saber quem e o que ele é? Eles acabaram de chegar, não são daqui. Então, pensaram que ele fosse um armênio e atacaram-no como animais selvagens. Se eu tivesse chegado um minuto depois, teriam mandado ele se juntar ao velho armênio. Mas Deus o poupou, ele permaneceu vivo. Eu te imploro, doutor, salve-o.
A vida dessa grande pessoa está agora em suas mãos. Com essas palavras patéticas, o artista terminou seu relato. O médico apressou-se em começar a operação. Mas parecia que algum item necessário estava faltando. Além disso, a história do artista aparentemente o abalou. Ele não via nada de particularmente incomum no fato de que o Hamlet Otelo Kefliskender, inconsciente na mesa de operação, tivesse tentado salvar um velho armênio. Na opinião do médico, qualquer um que se considerasse ser humano teria agido da mesma forma. No entanto, os habitantes da cidade, como se tivessem chegado a um entendimento sobre isso, estavam tentando evitar o que se chama humanidade. Parecia que já nem valia a pena fingir ser seres humanos. Há apenas 10 ou 15 dias, na mesma sala de cirurgia, o Dr. Farzani havia realizado uma operação muito complicada em uma garota armênia de 14 ou 15 anos, que, Deus sabe por qual milagre, havia sido trazida para o hospital. No metrô, onde está sempre cheio de gente, algumas mulheres azeris haviam atacado Ai, observadas por centenas de pessoas, infligindo-lhe uma punição selvagem. E apenas alguns dias antes disso, um poeta degenerado irrompeu no hospital e espancou um médico que trabalhava no departamento de cardiologia há 40 anos, expulsando-o de seu consultório só porque ele tivera a infelicidade de nascer armênio. Depois disso, nenhum armênio restou no hospital, nem médicos, nem membros da equipe de apoio. Alguns se esconderam em casa, outros deixaram Baku para sempre. No mais Mualim, é como dizem os persas, Mesele melum est, a questão está clara, disse o médico com uma voz alegre que não estava nada em sintonia com seu óbvio mau humor, enquanto trocava os instrumentos cirúrgicos. Nuvaris Karabakli não ficou ofendido por o médico ter distorcido seu nome. Uma pessoa que viveu mais de 30 anos em Moscou tinha todo o direito de fazer isso, mas não deixou de corrigi-lo. Quem é Nuvaris Karabakli, doutor? Disse ele. Um ator comum. Centenas de Nuvaris Karabaklis não valem o mínimo dedo de Sadai Sadigli. Teria sido melhor se aqueles canalhas tivessem me espancado em seu lugar. Ele também é de Carabaca? Perguntou o médico, verificando novamente o pulso do paciente. Não, claro que não, doutor. Eu também não sou de Carabaca. Karabakli é apenas meu nome artístico, eu sou de Kyurdamir. E Sadai Sadigli nasceu em Nakivan, uma localidade na região de Ordubad, na vila de Ailis. Uma vila muito antiga, doutor, embora eu nunca tenha ido lá. Dizem que na época muitos armênios viveram lá. Parece que 7 ou 8 das igrejas deles ainda estão de pé. Aparentemente, esses armênios eram pessoas muito inteligentes, boas. E Sadai Sadigli é o tipo de pessoa, doutor, que mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, ele não chamaria o branco de preto. Ele já sofreu por sua franqueza muitas vezes, mas não aprendeu nada. Daqui a 2 meses ele fará 50 anos, mas ainda é uma criança de 10 anos. Ele diz o que pensa. Não consegue ficar em silêncio, nem mesmo ocasionalmente, mesmo em tempos tão perigosos. Ele diz que não são os armênios, mas nós mesmos que somos maus. E ele não tem medo. Ele diz isso em todos os lugares, o tempo todo, no teatro e nas salas de chá. O Dr. Farzani, com os olhos arregalados, olhou para o rosto do paciente, agora com um tipo de interesse especial. Era como se ele estivesse vendo-o pela primeira vez. As mulheres, que haviam mantido um silêncio absoluto, de repente começaram a sussurrar animadamente sobre algo. Farzani pegou Nuvaris Karabakli firmemente pelo braço e, conduzindo-o até a porta, disse: Bem, jovem, não há mais nada que você possa fazer aqui. Vá descansar no corredor. E se quiser, vá para casa, beba uma dose de vodka, se necessário, e caia na cama. Depois, se quiser, volte. Isso não é tirar um apêndice, meu amigo. Um reparo completo é necessário aqui, o que levará 3 ou 4 horas. Não se preocupe. Seu amigo vai viver. Vou fazer dele um Otelo que a Desdémona vai desmaiar de alegria. Com essas palavras, o médico escoltou o artista até o corredor e fechou a porta atrás dele. Quando as grandes portas da sala de operações se fecharam, Nuvaris Karabakli sentiu-se repentinamente intensamente sozinho, como se o mundo inteiro tivesse ficado lá, atrás dessas portas fechadas. A melancolia do cemitério pairava pelo longo corredor, parcialmente iluminado. As luzes estavam apagadas. Não havia ninguém por ali.
As enormes janelas duplas da parede oposta ao corredor estavam veladas pela escuridão, não permitindo luz, ou estavam extremamente empoeiradas, ou já era noite lá fora. Somente em um lugar, não muito longe da varanda envidraçada perto das portas, havia um banco visível. Não havia outro lugar no corredor para se sentar. Nuvaris Karabakli andou lentamente até o banco, sentindo tontura e náusea iminente. Ele estava querendo fumar há muito tempo, mas não tinha forças nem para enfiar a mão no bolso e tirar o maço de cigarros. Ao se aproximar do banco, viu duas placas fixadas, uma acima da outra, na parede perto da porta. Na placa superior, estava escrito em grandes letras negras Departamento de Trauma e Cirurgia, e na inferior, em letras menores, Farid Gazanovich Farzani, cirurgião, chefe de departamento. A porta do escritório do Dr. Farzani estava aberta. Não importava o quão exausto estivesse, ou o quanto desejasse se sentar, Nuvaris Karabakli não se acomodou no banco perto da porta. Parecia que, se sentasse naquele momento, jamais conseguiria se levantar. Ele espiou cautelosamente pela porta aberta do escritório. Uma mesa, duas cadeiras velhas, um sofá, um cofre, uma geladeira, uma televisão antiga, uma chaleira elétrica, uma pia. Tirou os cigarros do bolso, mas novamente não teve coragem de acender um. Sentindo a náusea aumentar ainda mais, ele se dirigiu à janela e, antes de alcançá-la, viu que um corredor semelhante se estendia do outro lado da sala de operações. Ao contrário deste vazio, onde o escritório do Dr. Farzani ficava perto da entrada, o outro corredor estava cheio de janelas, e as portas azuis das salas ao longo do corredor se abriam para janelas opacas, da cor cinza acinzentado. Um homem com a perna engessada estava fumando perto de uma dessas janelas, apoiado em muletas. Perto da porta aberta da sala mais distante, estava uma senhora com a mão enfaixada. Além desses dois, não havia mais ninguém no corredor. Nuvaris Karabakli acendeu o cigarro que estava segurando na mão o tempo todo, mas, ao dar a primeira tragada, a escuridão caiu sobre seus olhos. Temendo que fosse cair, ele se apoiou na parede e forçou-se a chegar até o banco, onde ficou sentado por um longo tempo, enquanto a névoa que obscurecia seus olhos ia desaparecendo lentamente. A névoa não incomodava Nuvaris Karabakli. Ele já estava acostumado com isso. O que mais o preocupava naquele momento era como informar a esposa de Sadai Sadigli, Azada Shanum, sobre o que havia acontecido. Nuvaris já tinha estado muitas vezes na casa de Sadai Sadigli, e sabia onde a esposa de Sadai trabalhava. Azada Shanum provavelmente ainda estava no trabalho. Mas levantar-se e ir até onde ela trabalhava parecia quase impossível para Nuvaris naquele momento. Ele ainda estava pensando em como contar tudo a ela. O melhor seria ficar ali e esperar até a operação ser concluída. Então, quando a operação terminasse, o ferido Sadai estivesse bandageado e novamente consciente, seria muito mais fácil contar a Azada Shanum o que havia acontecido. Ele se esqueceu de que aquele era domingo e ela não estava trabalhando. Nuvaris Karabakli havia se casado 3 vezes, mas naquela noite não havia uma única pessoa na cidade que o esperasse. Ele tentará pela primeira vez formar uma família quando tinha 19 ou 20 anos. Simplesmente colocou sua amada em um táxi, sem noivado, sem casamento e sem dote, a levou para a casa de seu pai. A falta de um casamento teria sido aceitável, mas a mãe de Nuvaris não podia de forma alguma perdoar a noiva por ter chegado à casa do marido sem dote. Após 1 mês e meio de guerra com a sogra, a jovem pegou suas coisas e saiu de casa, nunca mais retornando. Também, durante a juventude de Nuvaris, quando ainda fazia apenas papéis pequenos no teatro, as condições de vida de um dos funcionários mais antigos do teatro foram melhoradas. O apartamento úmido no porão do bairro Montina, em Baku, foi dado a Nuvaris, onde ele viveu por apenas 9 meses com sua segunda esposa, que morreu de câncer de pulmão. A terceira esposa de Nuvaris, Julieta, havia sido uma virgem desgastada, de 36 anos, filha de um dos atores mais eminentes do teatro. Durante cerca de 5 anos, não tiveram filhos. Depois, nasceu um filho. Mas quando a criança ainda não tinha nem 3 meses, Julieta adormeceu profundamente durante a alimentação noturna, e ao acordar, encontrou o bebê roxo, sufocado entre seus seios. Julieta não conseguiu se perdoar. O bebê morto não se calava, chorava e pedia leite. E a mãe parou de comer, beber e dormir. A pobre mulher não viveu nem 10 dias após a morte do bebê. Ela murchou, queimou-se como uma vela e desapareceu como uma sombra,
como se nunca tivesse existido. Há mais de 10 anos, Nuvaris tinha um lindo apartamento de 2 quartos no centro da cidade. Até fevereiro daquele ano, ele levava uma vida solitária, mas calma, talvez até excessivamente feliz e confortável. E então o destino lhe pregou uma peça. Agora Nuvaris Karabakli tentava usar seu apartamento apenas à noite, principalmente porque não havia mais nenhum lugar para ir. Em sua própria casa, ele não conhecia um minuto de paz, nem de descanso, nem de sono. A razão disso era que um dos empregados do Baksovet, a prefeitura da cidade, alguém que ocupava um cargo menor, mas muito lucrativo, um homem robusto e barrigudo, havia tomado o apartamento ao lado de uma antiga funcionária do teatro, a moça do guarda-roupa Greta Sarkisovna Minazova. Greta Sarkisovna havia recebido aquele apartamento no 10º andar, o último da construção, no mesmo dia em que Nuvaris recebeu o seu. E agora aquele sujeito o transformará em um verdadeiro prostíbulo. Durante o dia, barulhos e estrondos ecoavam pela parede. O riso animal e os gritos de prostitutas experientes e de meninas ainda jovens, que estavam começando na profissão, e seus gemidos autênticos e fingidos de prazer o enlouqueciam, não lhe dando paz durante o dia e perturbando seu sono à noite. Segundo rumores, aquele homem tinha sido um dos mais ricos de Xuxa. Ele apareceu em Baku não muito tempo antes, arrumou trabalho no Baksovet e comprou um apartamento de 4 quartos em um prédio cooperativo ao lado do prédio de Nuvaris. O homem era enorme, com uma largura impressionante nas costas que ultrapassava qualquer medida padrão. Ele tinha cabelos espessos e negros como corvo, sobrancelhas grossas e negras do mesmo tom, um bigode largo e generoso, e os olhos salientes, vazios e sem expressão de um crocodilo. Mesmo o primeiro e o último nome daquele homem expressavam crueldade e impiedade para Nuvaris Karabakli, Shakagajar Armaganov. Uma maldição para quem quer que tenha dado esse nome a esse animal. Uma manhã, quando o dia apenas começava a clarear, surgiu o rumor no pátio. Diziam: escutem, pessoal, uma mulher armênia se jogou da varanda. O corpinho minúsculo da velha Greta Sarkisovna estava morrendo em uma grande poça de sangue, mas as notícias estranhas já corriam pela cidade de que a mulher armênia que se jogará da varanda deixará uma carta de arrependimento antes de morrer. Odeio a mim mesma pelos crimes cometidos pelos armênios. Desprezo meu próprio povo e, por isso, não quero mais viver neste mundo. Karabakh pertence ao Azerbaijão. Viva o Azerbaijão! Nem então, nem agora, Nuvaris tinha qualquer dúvida de que o suicídio tinha sido obra daquele brutamontes de Xuxa. Era totalmente possível que Shakagajar Armaganov tivesse jogado Greta Sarkisovna pela varanda. Os tempos eram assim agora. Vá em frente, jogue até 100 armênios por dia de uma varanda. E muçulmanos junto com eles. É fácil apagar qualquer pessoa da face da terra se não houver ninguém atrás dela. E a cada dia, o artista se tornava mais temeroso do homem de Xuxa. Já não havia leis, nem tribunais. Em um belo dia, ele poderia simplesmente pegar Nuvaris e jogá-lo de uma varanda, chamando aquilo de suicídio. Quem acharia que valeria a pena investigar seu crime? Quem provaria que aquele funcionário impiedoso e sem alma do Baksovet era também um criminoso de verdade? O choque frio do estresse que ele vivenciara ainda não tinha saído de sua alma, mas as delicadas e emocionais entranhas do artista já estavam ardendo de ódio e raiva. Mas quantas vezes por dia se pode repetir a mesma coisa a um policial de bairro? Seja homem, tenha consciência, feche esse bordel porque logo a cidade toda se tornará uma casa de prostituição sem fim. Por causa disso, o artista já havia ido muitas vezes até o chefe da polícia, e enviará tantos telegramas e cartas ao comitê do partido do bairro, ao comitê central, até mesmo ao Baksovet, que, no fim, resolveu que ou não havia autoridade no país, ou as pessoas nas autoridades estavam todas do mesmo lado do executor Shakagajar Armaganov. E no teatro, ele contou a todos sobre o que estava acontecendo no apartamento de Greta Sarkisovna. Mas nunca disse uma palavra sobre isso a Sadai Sadigli. Ele achava que seria inútil, porque o homem vivia em seu próprio mundo, com a cabeça nas nuvens. Além disso, Nuvaris Karabakli não queria envolver um homem em cuja genialidade acreditava com toda sua alma nesse lixo. Agora, até mesmo nos dias mais quentes do verão, o artista fechava todas as portas e janelas com força, e Deus sabe quantos tormentos ele suportava todas as noites enquanto esperava pela manhã. Durante uma dessas noites terríveis, ele chegou até a fazer uma resolução, custasse o que custasse, de se armar com uma pistola. Com esse pedido, procurou vários conhecidos que trabalhavam na polícia e nos escritórios de recrutamento militar. No entanto,
seu pedido só gerava risadas de pessoas que estavam acostumadas a rir ao apenas vê-lo. E quando o artista já havia perdido completamente a esperança de se armar e de encontrar qualquer paz em sua própria casa, um escritor famoso que já tinha apresentado 3 peças no teatro lhe mostrou, apenas 2 dias atrás, o caminho mais simples. Segundo o escritor, hoje em dia qualquer membro da Frente Popular tinha uma ou até várias pistolas. E com a ajuda daqueles caras, era possível comprar não só uma Makarov ou Kalashnikov, mas até uma metralhadora de verdade. E novamente, segundo o escritor confiável, para um artista famoso como Nuvaris Karabakli, bastaria simplesmente ir ao escritório da Frente Popular e sussurrar 2 palavras no ouvido do bey-chefe. Ele conhecia o bey há muito tempo e muito bem. Já haviam tomado chá juntos centenas de vezes em várias casas de chá de Baku, no Boulevard, no Jardim Molokansky, na Praça Snef, e mesmo quando ele não tinha quase nada no bolso, sempre tentava pagar o chá por conta própria. E assim, ao sair de seu prédio hoje ao meio-dia, o artista seguiu diretamente para o escritório da Frente Popular. O bey ainda não havia chegado. O artista ficou cerca de 1 hora esperando na entrada do escritório por ele. Então, saiu para tomar um café da manhã em um restaurante próximo ao Cinema Arais, bebeu 1,5 doses de vodka e comeu 2 porções de salsichas. Quando, ao sair do café, voltou em direção ao escritório da Frente Popular, ali perto da piscina com a fonte, acabou se envolvendo nesta terrível história. Agora, sentado no banco do corredor do hospital e esperando o fim da operação, Nuvaris Karabakli imaginava uma cena maravilhosa enquanto aguardava o encontro ainda não realizado com o bey. Olá, Nuvaris Bey. Estou infinitamente feliz em vê-lo. Assim, na fantasia do artista, o bey o cumprimentava afetuosamente, como um velho amigo das casas de chá. Como está, meu caro? O que há de novo no teatro? De quem é a peça que você está encenando? Ontem mesmo perguntei aos rapazes sobre você. Algo está acontecendo, disse eu, ele não está por aí. Descubram onde ele está, porque o nosso mestre da cena não apareceu. Talvez ele precise de algo. Ao ouvir precisar, o artista começou a expor seu pedido pela pistola desejada. Também pretendia contar ao bey sobre o bordel em funcionamento no apartamento vizinho, mas o bey, com a grande sensibilidade própria das grandes pessoas, já entendia exatamente o que havia levado seu velho amigo até o escritório da Frente Popular e generosamente o livrou do desconforto. Não é nada, Nuvaris Bey. Aqui, o bey acariciou levemente sua barba. Então, anunciou em voz alta e entusiasticamente, é nossa responsabilidade proteger as pessoas que são necessárias para a nação. Depois disso, levantou o telefone e pediu a alguém, traga uma pistola nova para o artista. Este é meu amigo. Nosso grande artista. Sim, os tempos estão difíceis, é um período perigoso. O máximo que pudermos, devemos proteger as nossas melhores pessoas. O bey, na fantasia do artista, pronunciou exatamente essas palavras, e sorrindo afetuosamente para Nuvaris, acrescentou baixinho no telefone, jogue mais algumas balas. Finalmente acreditando que logo receberia uma pistola diretamente do bey, Nuvaris Karabakli se lembrou tristemente de como, apenas 1 ano e meio atrás, os dois haviam se encontrado longamente em várias casas de chá. Lembrou-se de maio de 1979, quando a então primeira pessoa de todo o Azerbaijão havia visitado o teatro e, de repente, lhe destinaram um apartamento no centro da cidade. Lembrou-se de como, no final dos anos 60, ele estava completamente bêbado e, indo para o ponto de ônibus, havia encontrado a pessoa a quem o povo chamava de mestre na esquina da rua Zevin. Naquela época, Nuvaris Karabakli ainda morava na casa de seu pai e começava a atuar no teatro com papéis secundários. No entanto, existe realmente milagre no mundo. O então mestre havia assistido a esses pequenos papéis de Nuvaris. E não apenas assistido, mas se lembrado vividamente deles. Naquela noite, o mestre também estava voltando, aparentemente, de alguma festa e estava de excelente humor. Havia 2 homens fortes ao lado dele, seguranças. Ah, artista, espere, irmão, disse ele. Bem, você está bebendo. Onde arranjou tanta cachaça? Ele piscou para um dos homens que estavam ao seu lado. Eu também bebi. Mas olha, a terra não está tremendo no seu eixo. Naquela época, Nuvaris não conhecia formalmente a primeira pessoa da República, e se a primeira pessoa não tivesse estendido a mão e dito prazer em conhecê-lo, ele provavelmente não teria se lembrado de quem encontrara naquela noite na esquina da rua Zevin.
Prazer em conhecê-lo, disse a primeira pessoa, dando seu nome. E você, eu conheço, é artista. E faz bons papéis no teatro. E onde vai agora? Núvaris, tropeçando na língua, gaguejou fracamente. Para KY Kirdala. Vou pegar o ônibus. O homem de rosto levemente oblongado olhou o artista de cima a baixo. Bem, vá, ordenou com desdém assustador. Já está tarde. A marcha. E não beba tanto da próxima vez. Você ainda mora em Kirdala? Essas palavras, ditas anos depois no teatro pela primeira pessoa, soaram tão vivas agora nos ouvidos do artista que parecia até que as paredes sem vida do corredor do hospital as ouviam claramente. Agora moro em Montina Village, um andar abaixo do solo. O artista brincou audaciosamente com seu velho conhecido. De amanhã em diante, você vai morar no centro da cidade, no 10º andar, acima do solo, disse a primeira pessoa firmemente, respondendo a brincadeira com outra brincadeira. Naquela noite, após a apresentação de Messier Jordan de Akundov, todo o coletivo criativo do teatro se reuniu no escritório do diretor Maupassant Miralamo. Na peça, Núvaris interpretava o derviche Mastali Shak, e sua performance, a todos pareceria, agradou até a própria primeira pessoa. Você também faz Sheikh Ashid em Corpus extremamente bem, disse ele. Eu vi 2 vezes na televisão. Faça mais papéis como esse. Ficou claro naquele dia que, enquanto se preparava para o teatro, o mestre já planejava de antemão conceder apartamentos a vários funcionários, entre os quais, certamente, deveria estar Greta Sarkisovna Minazova. Havia uma funcionária idosa aqui, Minazova. Ela ainda trabalha no teatro? Perguntou o mestre ao diretor, apenas para formalidade, sabendo, claro, que ela nunca deixava o teatro por nada. E Greta Sarkisovna, perdendo a cabeça após o convite inesperado, entrou no escritório de Maupassant mais pálida que um cadáver, mas saiu chorando de felicidade, repetindo o tempo todo, obrigada, meu filho. Muito obrigada. Até hoje, o rosto de Greta Sarkisovna naquela noite permanecia diante dos olhos do artista. Talvez estivesse até mais vivo agora do que naquela época, ainda mais expressivo. E também o rosto de Sadai Sadigli, ficando cinza, seus olhos se avermelhando, os olhares cheios de fúria e raiva. Por algum motivo, ele nunca se deu bem com a primeira pessoa desde o início. No entanto, na opinião de Núvaris, a culpa não era da primeira pessoa, mas da teimosia e do orgulho de Sadai Sadigli. Ele faz amigos distribuindo delícias do nosso pote comum, o nosso pote comum como se fosse seu. Ele dá algo a todos, tirando o mais importante em um homem, sua dignidade. Ele castra a alma do povo para que todos fiquem quietos e obedientes. Sadai Sadigli não temia pronunciar palavras terríveis como essa, até mesmo na presença dos chefes do teatro. Então, você precisa de algo, Sr. Sadigli? Falando com uma voz contida e incerta que não parecia sua própria, a primeira pessoa se dirigiu então a Sadai, e parece que sua voz até tremeu um pouco com aquelas palavras. Mas o sarcasmo aberto e até mesmo a raiva oculta soaram na palavra Senhor. Claro, a mentalidade de Sadai Sadigli era bem conhecida pela primeira pessoa. Não preciso de nada, respondeu Sadai Sadigli, alta e altivamente. Quando falava com a primeira pessoa, todos sempre se levantavam. Mas Sadigli nem sequer se mexeu. Quando ele não tem nada melhor para fazer, vem aqui se divertir. Dá apartamentos a todos com uma generosidade, apartamentos do Estado, como se todos os prédios da cidade tivessem sido deixados a ele pelo seu falecido pai, disse ele com raiva, na frente de todos, ao final do encontro, sem medo de ninguém. No dia seguinte, todos no teatro comentavam com arrependimento que, se Sadai Sadigli tivesse se comportado um pouco mais decentemente na presença da primeira pessoa, ele também teria sido agraciado com um apartamento no centro da cidade, no melhor prédio, cujos apartamentos nem mesmo alguns ministros tinham direito. Depois disso, tente dizer que a língua não é o inimigo mais desprezível do homem. Encontrando um espaço para si mesmo em um canto do banco e se encolhendo em uma bola, Núvaris Karabakli adormeceu, e o artista sonhou que talvez fosse o pesadelo mais terrível de sua vida. Era um lugar estranho e esbranquiçado. A umidade penetrava até os ossos. Não havia edifícios, nem árvores, ninguém e nada no mundo, exceto uma poça preta de sangue. Como uma pequena tartaruga que acabará de sair do ovo e se apressava em direção à água, Greta Sarkisovna rastejou para fora da poça de seu próprio sangue. Seu corpo nu,
com a pele crua, morta e ao mesmo tempo viva, era tão feio e terrível que talvez ninguém, desde a criação do mundo, tivesse visto tal visão horrível. Greta Sarkisovna rastejava e rastejava pela terra, se contorcendo como uma cobra. No entanto, este não era o pátio de asfalto do prédio onde Nuvaris morava agora. Este lugar lembrava a terra nua no pátio de Kirdalan de Nuvaris, e Greta Sarkisovna rastejava sobre essa terra, tentando, parecia, rastejar em direção à sua morte. Mas essa morte nunca chegava, exatamente como se tivesse sido roubada e escondida de forma zombeteira por alguém. Às vezes, levantando a cabeça, ela murmurava: "Obrigado, meu filho. Muito obrigada." E, com dor insuportável e tormento, continuava sua jornada em direção à morte. E Nuvaris percebeu de repente que Greta Sarkisovna estava rastejando diretamente em sua direção, como se sua morte estivesse nas mãos de Nuvaris. E Greta Sarkisovna queria receber a morte dele, para se livrar para sempre de seu corpo cru de tormento e sofrimento. Quanto mais Greta Sarkisovna rastejava, maior o medo e o horror que envolviam Nuvaris. O artista tentou fugir da mulher morta que não conseguia morrer. No entanto, ele não conseguiu fazer nada, não conseguia se mover nem um centímetro. Era como se seu corpo inteiro tivesse sido banhado em chumbo derretido. Incapaz de suportar o pesadelo, o artista abriu os olhos e feliz se encontrou no frio e úmido corredor. As luzes já estavam acesas, e as portas da sala de operações no outro lado do corredor estavam escancaradas. Quando Nuvaris Karabakli, ainda não totalmente recuperado do sonho, entrou no escritório do Dr. Farzani, o médico imediatamente percebeu que ele não estava em condições nem de conversar. Farzani tinha acabado de sair da sala de operações. Estava de frente para a parede, lavando as mãos na pia. "Entre, sente-se, Mubariz Mualim", disse ele. "Não se preocupe. As coisas estão indo bem. Seu amigo está em um quarto, dormindo profundamente. A constituição dele é forte, feita de ferro, na verdade. Só entre nós, ele certamente não parece ser muito bebedor." Em seu estado, o artista nem percebeu que o médico o havia chamado de Mubariz e não Nuvaris. "O que você quer dizer, doutor? O que quer dizer dormindo? Ele está consciente agora?" "Não ainda", respondeu o médico calmamente, secando as mãos. "Não se apresse, tudo a seu tempo. Se não hoje à noite, amanhã de manhã, com certeza, ele voltará a si. Eu coloquei uma excelente enfermeira no quarto dele. Ela ficará de plantão até amanhã." O médico pendurou a toalha em um prego e se sentou em seu lugar. "E você, obviamente, dormiu profundamente, embora pareça bem acabado." "O que foi? Teve um pesadelo?" "De fato, tive, doutor, como o senhor adivinhou. Nunca tive um pesadelo tão terrível em minha vida." O artista se calou. Depois, de repente, soluçou alto, e através das lágrimas começou a implorar ao médico: "Pelo amor de Deus, doutor, me dê um pouco de álcool para esfregar, apenas um gole. Estou sufocando, juro por Deus. Minha cabeça está simplesmente explodindo. É como se ratos e camundongos estivessem correndo dentro do meu crânio." "Não, meu amigo, isso não vai resolver", disse o médico suavemente, com sincera piedade do artista. Ele espalhou um velho jornal sobre a mesa. Trancou a porta do escritório. Da geladeira, pegou uma pequena garrafa que estava embaçada e continha algum tipo de líquido transparente, claro como uma lágrima, e a colocou sobre a mesa. No jornal, espalhou um pouco de linguiça, alguns pepinos em conserva, o queijo cremoso salgado chamado chor, lavash assado nassá, um ramo de coentro, limpo e lavado. Ele serviu vodka de cereja cornaliana em 2 copos de chá em forma de pera. Ao simples olhar da vodka, os olhos do artista começaram a brilhar. "Você é uma pessoa realmente boa, doutor. Assim que te vi, entendi isso." O artista esticou a mão em direção ao copo, mas não o tocou porque o médico ainda não havia levantado dele. O olhar de Dr. Farzani estava voltado para a pia. E o artista entendeu o que o médico queria dizer com isso. Ele lavou as mãos com sabão, voltou e se sentou. "Vamos beber", disse o médico com um sorriso e tomou sua vodka. Pegou um pedaço de lavash, pegou um pouco de chor com ele e o levou à boca.
A sua saúde, doutor. Nuvaris bebeu de pé, fez uma careta e se sentou. Coma com linguiça. Coma, o médico comandou seu convidado. No entanto, ele mesmo não tocou na linguiça. Pegou um par de ramos de coentro e começou a mastigar lentamente. Ele tem família. Ele tem família, doutor. Ele tem uma esposa maravilhosa, Azada Shanum. Ela é uma dentista excelente e uma pessoa boa. Ela é filha do Dr. Abazaliel, o psiquiatra bem conhecido. Talvez você tenha ouvido falar dele. Agora o Dr. Farzani ficou completamente surpreso. Quem não conhece o Dr. Abazaliel? Disse ele. Ele ainda está vivo. Está vivo, doutor. E indo muito bem, respondeu Nuvaris com entusiasmo, já recuperado depois da vodka. Ele está bem, como um machado de gelo. Já faz um ano que ele se mudou e está morando na Dasha em Mardaka. Eu, diz ele, não me preocupo mais com malucos. Agora há muitos deles espalhados por aí. Então nosso amigo é genro do Dr. Abazaliel? Perguntou o médico, servindo mais vodka nos copos. Nuvaris Karabakli ficou extasiado porque o médico estava servindo mais vodka e porque agora ele havia dito nosso amigo e não seu amigo. Sim, genro dele. Além disso, são grandes amigos. Eles simplesmente se adoram. Há mais de 30 anos vivem juntos. Bem, quem mais o Dr. Abazaliel tem? A esposa dele se foi. Só resta a filha. Assim, ele trata Sadai Sadigli como um filho. É assim, então. Disse o médico, pensativo. E parece que eles são da mesma região, certo? Pelo que sei, o Dr. Abazaliel deve ser de Nakiva. Bem, vamos beber. Ele levantou o copo, bebeu e novamente acompanhou com lavas. Exatamente. Eles são de Nakiva, confirmou Nuvaris, tomou a vodka, pegou um pedaço de linguiça e engoliu, quase sem mastigar. Eles são da mesma vila, ambos de Ailis. E ambos amam sua vila como loucos. Não importa quando ou onde se encontrem, só falam sobre Ailis. Dizem que antigamente havia muitos armênios lá. E acontece que eles, os armênios, viviam com nossos muçulmanos em grande amizade. O Dr. Abazaliel fala muito bem desses armênios. Ele diz que esse tipo de gente culta, honesta e trabalhadora não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Eu já ouvi muitas dessas conversas. Quando sogro e genro começam a falar sobre Ailis, dá vontade de mudar para lá e passar o resto dos dias lá. O Dr. Farzani ouviu o artista, mas continuava pensando em suas próprias preocupações. Então, quer dizer que o Dr. Abazaliel está em Mardakan agora, murmurou o cirurgião, como se para si mesmo. Então pensou por um momento e perguntou, ele mora lá sozinho? Claro, quem mais ele tem? Mas Azada Shanum o visita com frequência. Todo domingo de manhã ela vai até lá. Fica à noite e, pela manhã, vai direto do campo de lá para o trabalho. Você tem razão, é difícil para um homem velho viver na Dasha. No entanto, ele não tem muito tempo livre para se entediar. No apartamento aqui ele tinha mais de 30.000 livros. A pobre Azada Shanum tem carregado esses livros de Baku para Mardakan já há um ano. E o Dr. Abazaliel só fica na Dasha lendo esses livros. Dizem até que ele começou a escrever. E eles não têm filhos. Não, doutor. Por um lado, claro, é bom que uma pessoa como Sadai Sadigli não tenha filhos. Honestamente, ele é uma pessoa fora deste mundo. Ele está sempre em algum lugar nas nuvens. E seu caráter é inteiramente infantil. Quando ainda era pequeno, lá na vila, alguém atirou em um filhote de raposa na frente dele. Então, ele lembra desse filhote até hoje. Já me contou isso várias vezes. E toda vez ele tem lágrimas nos olhos. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Então, você diz que ele é um bom artista? Perguntou o médico, jogando a questão para manter a conversa. Aqui, Nuvaris Karabakli entrou no estado mais elevado de excitação. Ele é um gênio, doutor, juro por Deus. Este é um grande artista, no nível de Abbas Mirza e Ulvi Rajab. E bem educado, exatamente como um erudito. Que livros ele leu! Mas teimoso como o diabo no caráter. De fato, ele ama muito enticar nos próprios pés.
Ele poderia ter recebido o título de artista popular 10 ou 20 anos atrás. Mas até hoje, ele continua, como eu, um artista honorário. Porque não consegue calar a boca. Em 79, ele e 2 outros de nossos artistas foram recomendados para o título de artista popular. No dia anterior, todos estavam parabenizando-o. Mas nos jornais no dia seguinte, só os nomes dos outros 2 apareceram, e não havia nada sobre ele. Acontece que, na noite anterior, ele havia bebido muito com alguém e novamente deixou a língua solta. Diz ele: eu não preciso de título algum que seu generoso mestre dá de graça, deixe-me conquistar meu título aos olhos do povo. O artista mexeu bastante no bolso. Então, claramente decidido, tirou um único cigarro do maço e olhou implorando para Farzaneh. Doutor, me permita apenas uma tragada. Não me recrimine, pelo amor de Deus. Estou desesperado para fumar. O médico pegou um pequeno cinzeiro de vidro na gaveta da mesa e colocou-o na frente do artista. Fumei o quanto quiser. Fumei por exatos 40 anos, começando aos 25. Mas parei há 5 anos. Ele serviu mais vodka. Bom, vamos beber mais um copo e chega. Uma coisa boa, a mais pura coisa, algo que nunca fez má. Eu tenho um conhecido de Kazakh. E ele tem um nome interessante, o chamam de Aftandil. Uma vez, o carro dele capotou, ele quebrou todas as costelas. E tive que fazer uma revisão completa nele. Toda vez que ele vem aqui, me traz 2 garrafas de vodka. O médico abriu um pouco a janela, pegou o copo e, ali mesmo, perto da janela, bebeu a vodka de cereja cornaliana. Então, você disse que ele não precisa de título dado pelas autoridades? E quem foi que relatou isso ao mestre no meio da noite? Alguém, obviamente, fez isso, doutor. Caso contrário, por que riscaram só o nome dele dos 3? Depois de fumar metade do cigarro, o artista apagou o restante no cinzeiro. Por alguma razão, ele odiava as autoridades soviéticas desde o começo. Acredite em mim, ele não suportava elas. Acho que foi em 68. Uma de nossas apresentações estava concorrendo ao prêmio estatal. 5 artistas receberam o prêmio, mas Sadai Sadigli foi deixado de fora novamente. Mas você sabe, ele fez o papel principal. Depois, também, ele simplesmente não conseguia segurar a língua. Ele falou para um dos membros do Comitê Central, bem na cara dele, ele diz: a coisa que você tem no bolso não é um cartão de membro do Partido Comunista, é uma pistola. Você assusta as pessoas com sua pistola, você as controla pelo medo para que possa viver sem medo. Ainda não tendo bebido o 3º copo, Nuvaris já estava tão animado, sentindo tanta leveza e felicidade dentro de si, que se fosse por sua conta, teria começado a dançar. Por um lado, a vodka que ele tinha bebido estava fazendo efeito, mas por outro lado, havia a felicidade de estar sentado e conversando com um grande cirurgião como o Dr. Farzaneh. E todos os tormentos que ele havia vivido durante o dia, até o pesadelo que teve não muito tempo antes, foram esquecidos. Até aquele filho da mãe do Shakagajar Armaganov parecia agora não ser tão assustador para o artista. E o Dr. Farzaneh estava satisfeito com o aspecto renovado e restaurado de seu convidado artista. Vai, beba, o doutor ordenou de maneira amigável. Então, um cartão do Partido Pistola. Bem dito. Acertou em cheio. Se você não está tentando assustar alguém, por que qualquer um de nós precisa de um cartão do partido? Nuvaris bebeu a vodka e dessa vez também decidiu acompanhar com Lava Shishor. Mas por que até mencionar uma pistola, doutor? Às vezes ele sai com essas coisas, eu te digo, você não acreditaria. Uma vez, durante um banquete em Nardaran, aquela aldeia onde são tão piedosos, eles o espancaram muito mal, ele se viu lá em uma celebração de circuncisão. E durante esse tipo de banquete, você sabe, há certas regras. Se você é chamado a falar, tem que falar de acordo com essas regras. E o que se diz ao celebrar uma circuncisão? Que é uma coisa agradável a Deus, como é importante para a higiene e saúde. Falar sobre os santos imãs. Sobre os ensinamentos do profeta, onde esse rito é considerado um dos mais importantes para os muçulmanos, sobre sua grande sabedoria. E no auge do banquete, pedem para Sadai Sadigli falar como convidado de honra. E de novo, algo lhe acontece. Ele começa a zombar do rito.
Aí ele fica completamente agitado. Perdoe-me, Senhor, começa a insultar o próprio profeta. É possível, ele diz, que seu profeta seja mais inteligente que Deus? Se houvesse algo desnecessário no corpo de uma pessoa, será que Deus seria tão cego a ponto de não ver? Como pode ser que o Senhor, sem ter cometido um único erro ao criar o rosto, os olhos, o nariz e as orelhas e ter feito tudo certo, de repente, sabe-se lá como, tenha chegado a essa parte e cometido um erro como um colegial? Quem mandou seu profeta corrigir o erro de Deus? Nunca na vida os nardaranienses ouviram algo assim. E o que aconteceu depois? Os anciãos da aldeia lançaram sobre Sadai todas as maldições possíveis. Até as mulheres, que não estavam na mesa, gritaram de trás da cerca, uma maldição sobre você. No fim, quando o banquete acabou, os jovens de Nardaran bateram muito nele. Eles o espancaram tanto, coitado, que ele ficou impossibilitado de subir ao palco por 3 meses inteiros. Dizem que o Sheikh Alashukukur Pachazade, chefe de todos os muçulmanos do Cáucaso, visitou pessoalmente Sadai no hospital para convencê-lo a pedir desculpas publicamente a todos os nardaranienses. Porque os ofendidos nardaranienses poderiam facilmente tê-lo matado depois. O artista contou essa história tragicômica com prazer e, claro, com um pouco de exagero. De repente, olhou para o doutor, percebeu que a expressão de seu rosto havia mudado completamente, e ficou assustado, achando que poderia ter sido demais para ele. Parecia ao artista que o doutor não havia gostado nada da sua história. Então, apressadamente e com inquietação, ele acrescentou: como eu saberia, talvez nada disso tenha acontecido. Talvez algum idiota como eu, um palhaço pior que eu, tenha inventado isso. E ficou em silêncio, profundamente perturbado e evidentemente decidido de que a piada mortal de Sadai sobre os nardaranienses devotos também ofendera os sentimentos religiosos do Dr. Farzani. Mas Farid Farzani não era um muçulmano fanático. O doutor não observava os jejuns, não fazia as orações. No entanto, vivendo em Moscou, tentava seguir o máximo possível as regras e leis estabelecidas pela sua religião e pelo profeta. E a fidelidade à sua religião, que permanecia mais ou menos intacta nele, foi justamente a principal razão para a mudança repentina de Farid Farzani de Moscou para Baku. Se, há apenas 3 anos em Moscou, alguém lhe dissesse que o artista agora inconsciente em seu quarto de hospital havia caluniado o profeta, seria necessário muito esforço para o doutor ouvir isso. No entanto, o que ele viu em Baku durante 3 anos mudou drasticamente sua atitude em relação à religião, à sua terra natal e ao próprio profeta. O doutor foi especialmente impactado pela brutalidade da população muçulmana da cidade contra os armênios, possivelmente porque ele mesmo nunca havia visto uma brutalidade semelhante por parte dos armênios. O sheik também é de Nakiva? Perguntou o doutor pensativo, visivelmente preocupado e desanimado. A pergunta surpreendeu o artista. Claro que não, porque o sheik é de Lankara, ele é um etnia Talish. E ele parece ser uma boa pessoa, gentil. O artista ficou em silêncio por um momento, buscando as palavras certas. Para ser sincero, estou incomodado de perguntar. Mas e você, doutor, quem é você por nascimento? Seu sobrenome parece ser iraniano. E eu sou iraniano. O doutor suspirou profundamente. Meu pai fez algo estúpido e me trouxe para cá. E eu mesmo fiz algo ainda mais estúpido, me mudei para cá de Moscou. Trabalhei como cirurgião por 15 anos no Hospital Sklifosovsky. O doutor pronunciou as últimas palavras com um orgulho especial, serviu mais vodka nos copos e acrescentou: vamos beber pela saúde do nosso ateu. Vamos torcer para que ele não caia nas mãos dos selvagens novamente. E pela primeira vez, o doutor brindou com Nuvaris. O artista sentia cada vez mais uma simpatia por parte do cirurgião e, como uma criança, se alegrava muito com isso. Sim, vamos beber por isso, doutor. Vamos torcer para que ele não caia nas garras de selvagens como aqueles hierás insensíveis de novo. Mas, doutor, a esposa dele já pressentia isso há muito tempo. Ela sabia que algo assim aconteceria com ele algum dia. E ela tentou organizar para que seu marido nunca saísse à rua. E ele não saía. Só que ele foi ao teatro por algumas horas ontem à noite. Eu mesmo liguei para ele do escritório do diretor e quase consegui convencê-lo a vir. Porque ele também se cansou do teatro. Ele nem veio pegar seu salário. Só Deus sabe por que ele estava na cidade hoje. Fumê, pode fumar.
O Dr. Farzani decidiu livrar o artista, que de novo estava mexendo no bolso, de seu tormento. Ele foi até a janela semiaberta e a abriu totalmente. Uma pessoa como essa dificilmente vai continuar a viver nesta cidade, disse ele com uma voz trêmula e, encolhendo os ombros, perdeu-se em pensamentos. Sim, o artista observou corretamente. O humor do Dr. Farzani realmente mudará inesperadamente. E não porque o cansaço tivesse caído sobre ele de repente ou porque, por algum motivo, ele não tivesse gostado da história do artista. O fato é que, em um determinado momento, o próprio doutor ouviu as palavras proferidas pelo artista na celebração da circuncisão de sua esposa. Seu profeta é mais sábio que Deus, é. Naquele momento, isso abalou profundamente Farid Farzani. E por causa delas, sua maravilhosa família em Moscou se desfez. Essas mesmas palavras, ofensivas, que o feriram profundamente foram a razão de sua atual vida solitária e sem alegria nesta cidade essencialmente estrangeira. Às vezes, o destino traz presentes surpreendentes. Casado com uma mulher russa, sem ter experimentado a menor discordância psicológica durante muitos anos em Moscou, feliz pai de uma filha única, Farid Farzani de repente começou a perder a paz de espírito após o nascimento de seu filho. Quando o filho ainda era um bebê, a questão da circuncisão já se tornava um problema real para o pai. E esse problema cresceu proporcionalmente com o crescimento do filho. A preocupação persistente levou o doutor a começar a ter pesadelos, algo que nunca lhe acontecerá antes. Uma manhã, quando o filho completou 12 anos, Farid Farzani expressou sua firme resolução para sua esposa. Tal lei foi decretada pelo profeta. Eu não tenho o direito de quebrá-la. E ao ouvir seu profeta é mais sábio que Deus, o de sua esposa, ele quase bateu a cabeça contra a parede de tanta fúria. Naquela mesma manhã, depois que sua esposa foi trabalhar e sua filha para a escola, tendo facilmente persuadido o filho, em apenas 10 ou 15 minutos, Dr. Farzani completou o que o profeta considerava a principal responsabilidade de todo muçulmano diante de Alá. Quem teria imaginado que, para um cirurgião experiente do Hospital Sklifosovsky, aquela operação tão simples poderia resultar em complicações? No entanto, seja por medo ou outra razão, ao cair da noite a temperatura do menino subiu para 104 graus. E a mãe, ao voltar do trabalho e encontrar o filho naquela condição, perdeu o dom da fala diante do choque. Ela não disse nada ao marido, não tentou baixar a temperatura do filho, apenas olhou para a criança em horror. Então se jogou no banheiro, se abrigando lá dentro, e por muito tempo seu choro e soluços puderam ser ouvidos por trás da porta trancada. Acontece que o amor das mulheres russas pode muito facilmente se transformar em ódio. Embora o garoto tenha se levantado na manhã seguinte e caminhado calmamente pela casa, a esposa de Farzani terminou seu relacionamento com o marido para sempre. Ela imediatamente entrou com pedido de divórcio e trocou o apartamento de 3 quartos no centro da cidade por 2 apartamentos de 2 quartos em bairros periféricos. Após viver vários anos sem sua família, em 1986, Farid Farzani trocou de apartamento com um russo em Baku, mudou-se para lá e, no primeiro dia, entendeu o erro imperdoável que havia cometido. Agora, o filho de Farzani tinha 19 anos. Mas na memória do pai, ele continuava sendo uma criança de 12 anos. E por muitos anos, os olhos inocentes e perdidos do garoto seguiam cruelmente o médico. O verdadeiro horror estava no fato de que o menino, sem emitir um som durante a operação, mais tarde, quando o médico terminou o que estava fazendo, olhou para o pai com um desprezo tão mortal que era impossível esquecer aquele olhar. Farzani leu nos olhos do menino que ele nunca o perdoaria por aquela operação. Só muito tempo depois o médico começou a entender onde estava a essência de seu pecado. Para o garoto, teria sido indiferente se um pedaço de seu prepúcio ou um dedo inteiro tivesse sido cortado, porque, para uma criança criada em círculos moscovitas, era incompreensível em nome de quem seu pai agira daquela maneira. O menino percebeu aquilo como violência física feita contra ele por seu próprio pai, como uma crueldade e selvageria totalmente sem sentido. Naquela manhã, o médico leu claramente nos olhos do filho, mimado e amado além de qualquer medida, que ele havia se tornado um estranho para ele. E ele se consolou em vão com a ideia de que o tempo passaria e o distanciamento desapareceria. O pai não teve forças para superar isso, e o filho nem sequer tentou. Durante o tempo em que o Dr. Farzani morou em Baku, sua filha o visitou 2 vezes. E agora ela ligava ao menos uma vez por semana, perguntava sobre sua saúde, como ele estava. O filho nunca visitou Baku e nem uma vez telefonou. Sim,
O filho era o ponto fraco do Dr. Farzani. A história do artista, aparentemente, tocou justamente essa corda fraca, reabriu a ferida e esfregou sal nela. Ele caiu em um estado de melancolia misticamente profunda, completamente fora de seu caráter, e tentou de todas as maneiras possíveis sair disso. Sim, ele é um Dom Quixote nato, exclamou Farzani com alegria forçada. Dom Quixote, esse é um verdadeiro papel para ele. Quando ele se recuperar, vou contar isso a ele. O que acha? Ele vai ficar ofendido. O artista olhou para o médico surpreso, porque sabia que Dom Quixote era a obra favorita de Sadai Sadigli. Diga a ele, por que não? Agitado novamente, o artista mais uma vez enfiou a mão no bolso à procura de um cigarro. Ele leu Dom Quixote 100 vezes. Cervantes é seu escritor favorito. E entre os nossos autores, ele mais valoriza Mirza Fatali Akundov. E entre os vivos, tem um ídolo, o sogro doutor Abasalieu, e também uma mulher de sua aldeia, uma armênia chamada Aikanus. Ele sempre fala dela com amor. Nuvaris Karabakli disparou tudo isso em uma única respiração e, tirando a mão do bolso, olhou humildemente para o médico. O doutor Farzani tinha lido Dom Quixote pelo menos 2 vezes e sabia algo sobre Mirza Fatali Akundov, mas sobre a mulher armênia Aikanus, claro, não poderia saber nada. Por outro lado, ele conhecia bem o doutor Abasalieu. Eles se encontraram muitas vezes em diversos simpósios médicos em Moscou, Leningrado, Praga, Varsóvia. E onde trabalha a filha do doutor Abasalieu? Antes ela trabalhava na comissão médica. Mas agora uma nova clínica odontológica foi inaugurada na Prospect Neftyanikol, e a Zada Shanum trabalha lá. O artista olhou para o relógio. Só que ela não está no trabalho agora. Provavelmente já está em casa. Mas você disse que aos domingos ela vai até Mardakan visitar o pai. Sim, ela vai. De repente, parecia que uma luz se acendera na cabeça do artista. Hoje é realmente domingo, doutor, certo? Meu cérebro estúpido esqueceu de novo, e o tempo todo eu fiquei me martirizando pensando em como vou contar tudo para Zada Shanum. Isso é ótimo, doutor. Por enquanto, deixe a Zada Shanum não suspeitar de nada. Mas amanhã, se Deus quiser, ele vai melhorar, vai recuperar a consciência, e não será tão difícil para Zada Shanum ver o marido. Eles se amam tanto. Não têm filhos, então dão um ao outro o amor que teriam dado aos filhos. Depois de dizer isso, olhou para a mesa de canto. Você me permite limpar? Não se preocupe, eles vão limpar sem você. O médico levou a garrafa quase vazia até a geladeira. Você tem o número de telefone de Azada Shanum? Não o número do trabalho, mas sei o número de casa. Então anote para mim. O doutor Abasalieu provavelmente tem telefone na Dasha? Tem, mas não sei o número. Doutor Farzani apertou a mão do artista. Bom, vá, tenha uma boa noite. Mas eu tenho muitas coisas para fazer. Doutor, exclamou Nuvaris Karabakli, e olhou para Farzani de forma tão triste que o médico entendeu sem palavras o que o artista queria dizer. Não vamos entrar no quarto, declarou. Isso é inútil. Mas não se preocupe, está tudo em ordem lá. Dei-lhe um excelente quarto. Mais tarde você vai ver por si mesmo e ter certeza disso. Com telefone, televisão não é um quarto, é um palácio de Khan. O doutor Farzani olhou para o papel com o número de telefone que o artista anotara para ele. E eu entrarei em contato com a família dele. Acrescentou, não se preocupe com nada. Era noite, uma fria noite de dezembro de 1989. Nuvaris Karabakli tinha muito medo de voltar para casa. E foi esse medo que gerou nele um sentimento de impotência e desesperança. Se tivesse conseguido, teria voltado para o hospital e pedido abrigo lá, nem que fosse por uma noite, apenas uma cama de hospital em qualquer quarto velho e sem graça. Quanto mais se afastava do hospital, o artista sentia como uma dor quase física de solidão crescia dentro dele, e por isso, a noite que passará com o Dr. Farzani já se tornará uma lembrança distante, já não alcançável, mas agradável, em sua memória. O Dr. Farzani havia encarregado uma das enfermeiras que o assistiram durante a operação a ficar ao lado da cama de Sadai Sadigli, a Munaver Shanum, de 70 anos, experiente, com muitos anos de serviço. As veteranas do hospital chamavam Munaver Shanum, que trabalhava ali há mais de 50 anos, simplesmente de Mira Shanum.
Algumas a chamavam de Mina Shanum. Quanto ao Dr. Farzani, o que ele chamava aquela enfermeira experiente, que sabia o que fazia, dependia de seu humor. Quando estava em um humor comum, chamava a mulher de cabelos grisalhos, aproximadamente da sua idade, simplesmente de Munawver ou, familiarmente, de irmã. Quando estava de bom humor, aquela colega indispensável do departamento de trauma e cirurgia era sempre Minasha para ele. E esse apelido especial dava uma grande alegria a Munawver Shanum toda vez que o ouvia. Era um hábito inabalável do Dr. Farzani trancar-se em seu escritório e tomar alguns goles de vodka após cada operação. Quando não havia operação, o cirurgião trancava-se em seu escritório à noite, ainda assim, e por algum tempo se isolava completamente da vida hospitalar. Ele sempre bebia sozinho. Hoje foi a primeira vez que não estava sozinho em seu escritório. Por isso, a enfermeira estava bastante preocupada. Por um lado, ela temia que dessa vez ele bebesse mais do que o habitual, e por outro, ela estava simplesmente com ciúmes. Normalmente, o médico compartilhava sua solidão apenas com ela. E a meticulosa e obediente Munawver Shanum também estava preocupada porque o Dr. Farzani havia dado a ordem para colocar o paciente em um quarto designado para os mais altos membros da nomenclatura, um quarto que estava sob o controle pessoal do médico-chefe, e talvez essa ordem tivesse sido dada sem a aprovação do médico-chefe. Aqui estou, Minasha. Assim o Dr. Farzani saudou a velha enfermeira, entrando no quarto com seu jaleco branco jogado sobre os ombros. O calor daquela saudação, como sempre, foi um bálsamo derramado no coração de Munawver Shanum. Provavelmente, pensou ela, Masha havia telefonado de Moscou, porque foi só depois de uma ligação da filha que o Dr. Farzani ficou tão alegre e feliz. Então, o nosso artista não está planejando voltar dos mortos? Perguntou o médico, tomando o pulso do paciente. Que coração ele tem, Minasha? Bateu tanto e ainda assim o coração dele funciona como um relógio. Ah, Farid Gazanovich, se você soubesse como ele era nos seus melhores anos, respondeu a enfermeira, ansiosa e triste. Houve tempos em que as pessoas iam ao teatro em massa só para vê-lo no palco. Se você soubesse como ele fazia o papel de Aydin. Era tão maravilhoso que até os homens na plateia choravam. A enfermeira, profundamente emocionada, mal conteve as lágrimas. Vê a irradiação que sai do rosto dele? E isso depois de tanto tormento. Eu fico aqui sentada, olhando para ele, não me canso de olhar. Sim, um sujeito forte, concordou o médico, que se afastou da cama do paciente e ficou um pouco em pé ao lado da janela. Então, voltou e se sentou na poltrona ao lado de Munawver Shanum. Mas, doutor, a enfermeira baixou a voz. Você deveria contar ao médico-chefe que colocamos o novo paciente nesse quarto. Só porque é assim que se faz. Eu avisei a ele, respondeu o médico, relutante, e levantando-se da poltrona, foi novamente até a janela. Era como se um peso tivesse se levantado dos ombros da enfermeira. Ela rapidamente se levantou e foi até a porta com um passo rápido. Vou limpar as coisas no seu escritório, disse ela, saindo, e então olhou novamente para o quarto. Devo trazer o chá aqui para você? Traga-o aqui. Só não se esqueça de pedir permissão ao médico-chefe, respondeu o doutor, rindo. Após a saída da enfermeira, o médico foi novamente até a janela. Ele havia adquirido recentemente esse hábito de ficar de pé à janela à noite, olhando para as ruas desertas. Era estranho que, já há vários meses, não fosse mais possível ver pessoas caminhando nas ruas de Baku, seja sozinhas ou em pares. Agora, as pessoas andavam em multidões, rebanhos. E o direito soberano de falar, gritar e exaltar era dado apenas a essas multidões. E o mais estranho ainda era que a quantidade de palavras que esses seres gritavam provavelmente era igual à quantidade de palavras usadas quando os primitivos estavam na caça. Liberdade. Renúncia. Carabaca. Nos últimos dias, essas pessoas haviam ampliado seu vocabulário com duas novas frases. Morte aos armênios. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Murmurou o Dr. Farzani para si mesmo e se afastou da janela. No rosto amarelado do paciente, ele notou a clara trilha de uma lágrima que havia rolado pela bochecha. Fim do capítulo 1.